Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Graça e paz, lindas mulheres deusianas desse Brasil que é abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para agradecer em nome da nossa diretora nacional, Kélia Maria, pela participação de cada mulher durante todos os meses de 2022, assistindo, cultuando, participando conosco das nossas palestras mensais aqui no YouTube. Mas também para avisar vocês, hoje é a nossa última palestra de 2022. Mas aguarde, 2023 vem palestras edificantes para a sua fé. E hoje não seria diferente. A nossa última palestra vem com um tema muito relevante para os nossos dias. Não temos poderes bélicos, mas temos a maior arma que um ser humano poderia ter, é a oração.
a firme decisão de orar. Para isso, nós convidamos uma pessoa que, além de uma bagagem teórica, tem uma grande bagagem também na sua prática devocional em oração. A nossa pastora Cláudia Moura, pastora titular da IDB Santa Genoveva, e também nossa diretora regional da região Centro-Oeste de intercessão e oração. Que possamos aprender cada vez mais, porque a oração foi importante no passado, no presente e mais ainda em 2023. Que Deus abençoe sua vida, continue conosco. Desde já desejamos boas festas para você e sua família. Deus abençoe. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Eu sou a pastora Cláudia Moura, Goiânia, Goiás, e é uma honra poder estar aqui nessa noite para ministrar essa palavra, compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre a oração. Eu quero agradecer nessa noite ao Ministério da Mulher Nacional, na pessoa da nossa diretora Kélia Maria. Também quero agradecer a nossa amiga pastora Tereza Cristina, que muito amorosamente me fez esse convite e que faz parte da equipe gestora da nossa diretora Kélia Maria. Muito obrigada pela confiança. Deus tem nos dado um tema, a decisão do firme propósito de orar. Eu quero aqui compartilhar com vocês homens e mulheres que oraram e Deus respondia dentro das Escrituras Sagradas. Mas antes disso, quero orar com você. Espírito Santo, nós te exaltamos porque o Senhor é grande e poderoso. Nós estamos aqui nessa noite para te bendizer, ó Espírito Santo de maravilhas, Espírito Santo do Pentecoste. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, conosco, fala com a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, que o seu nome seja honrado e glorificado. Senhor, tem tantas coisas que precisamos aprender sobre a oração e que o Senhor quer nos revelar. Pai, em nome de Jesus, é que nós te bendizemos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Senhor tem muitas coisas poderosas e grandes que nós não conhecemos e que serão reveladas a nós somente quando nós nos dispormos a falar com Ele, a conversar com Ele. A palavra fala de Abraão quando ele intercede por Ló, em Gênesis capítulo 18, e Deus escuta o clamor de Abraão, quando os anjos chegam na sua tenda e avisa a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão intercede: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor vai destruí-lo por amor aos 50? Se houver 45, Pai, se houver 30, se houver 35, então Abraão ele vai se comunicando, ele vai compartilhando a sua necessidade com Deus. E algo muito poderoso que existe nessa palavra é que quando os dois anjos chegam na casa de Ló, há um momento que eles dizem para Ló: apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver saído da cidade. Eles não poderiam fazer nada, o quanto a oração de Abraão, a sua intercessão por Ló foi poderosa. Eles estavam liberados a trazer uma sentença sobre Sodoma e Gomorra somente depois que a oração de Abraão fosse atendida. Nós vemos também o Jacó, que ele luta com o anjo no val de Jaboque, em Gênesis 32:26, e ele diz:
ao anjo: eu não te deixarei enquanto você não me abençoar. Nós vemos uma demonstração aqui de uma oração de persistência, e a Bíblia diz que Jacó vê Deus face a face, e nesse momento a sua vida é transformada. Quando nós trazemos isso para nós, irmãos, nós percebemos que é preciso haver um momento na nossa vida que seja um divisor de águas, em relação a haver uma transformação, uma mudança, e isso é feito à medida que ele está tendo ali um relacionamento com Deus. Nós vemos Moisés em Cades Barneia, quando o Senhor fica irado com o povo de Israel pela adoração ao bezerro de ouro, e o Senhor diz que vai então destruir o povo, e a palavra de Moisés para o Senhor é: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, se assim o Senhor o fizer. Então nós vemos alguém que tem uma intimidade no nível de muita confiabilidade a dizer o que estava no coração dele, pelo amor que ele tinha à obra do Senhor. E a Bíblia diz que ele intercede. Interceder significa colocar-se no lugar do outro. Quando nós colocamos no lugar do outro, então nós sentimos a dor do outro. Por isso a palavra diz para nós chorarmos com os que choram, nós nos alegrarmos com os que se alegram. Moisés aqui, ele não argumenta com Deus dizendo: Deus, teu povo é rebelde mesmo, está em posição de rebelião mesmo. Não, mas ele coloca-se numa posição de compaixão, de misericórdia, de empatia em relação ao povo. E Deus vê a grandeza do seu coração, porque às vezes é muito simples quando nós, ministros de Deus, quando nós, líderes de Deus, quando o povo de Deus, tudo quanto vai argumentar em relação ao seu povo e à sua casa, faz uma posição de dizer que é rebelião, que é rebeldia, e nós não estamos compreendendo o que realmente Deus quer de nós, que nós venhamos ter um clamor de misericórdia e um clamor de compaixão, não é, irmãos? O clamor de Ana em 1 Samuel capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz que é uma mulher rejeitada por Penina, tida pelo sacerdote Eli como embriagada em Siló, não foi compreendida nem pelo sacerdote, nem compreendida pelo seu esposo Eucana de Efraim. Contudo, Deus escuta o seu choro profundo e a sua oração profunda. Muitas vezes nós nos sentimos assim, mal compreendidos por pessoas, por uma comunidade, pela igreja, por nossa família, mas é muito importante quando nós trazemos à memória esse episódio de Ana, quando ela é compreendida pelo Senhor. É muito importante nós entendermos o quanto o nosso Deus, Ele nos compreende. Samuel, o grande profeta Samuel, o filho da Ana, a Bíblia nos fala que mais tarde ele ora a Deus e Deus o responde. E um encargo muito grande que havia na vida do Samuel está em 1 Samuel 12, 23, quando ele diz: Senhor, me livra de pecar contra ti, deixando de orar pelo seu povo. Irmãos, como isso fala forte ao nosso coração, como nós precisamos estar atentos a isso. O encargo que o profeta Samuel tinha era de saber que essa responsabilidade de orar pelo povo de Deus pertencia a ele, e ele precisava fazê-lo. Quando nós muitas vezes temos o hábito de dizer: eu vou orar por você, mas será que nós o fazemos de verdade? Eu acredito que algo que poderia nos ajudar é quando você diz que vai orar por alguém, interceder por alguém, faça naquele momento, grave um áudio, demonstre para a pessoa que realmente você tem esse encargo e essa responsabilidade da intercessão, de orar, de clamar. Não deixe para depois, que você faça em espírito, que você faça declarando com a sua boca, mas não deixa para fazer depois,
Porque Samuel tinha essa postura de não fazer como pecado diante de Deus. Porque o Senhor ama a sua igreja, Ele ama o seu povo. E esse é o nosso papel, interceder. Interceder pelas nações, interceder por pessoas, interceder pelo ímpio, interceder pelo pecador, interceder pela igreja. A palavra nos diz sobre a oração do rei Ezequias. A Bíblia diz que com 39 anos, o Ezequias foi avisado pelo profeta Isaías quando ele entra dentro do templo, o profeta messiânico, e ele diz: Isaías, organiza a sua casa porque você vai morrer. E naquele instante, Ezequias, organiza a sua casa porque você vai morrer. Naquele instante, o Ezequias vira para a parede e ele clama ao Senhor com a profundidade do seu coração. E o Senhor ouve a sua oração. Antes que Isaías saia do pátio do templo, o Senhor diz para o profeta Isaías: retorna ao rei Ezequias, porque eu ouvi o seu clamor, porque eu ouvi a sua oração. E nós vemos um Deus que responde ao choro, o clamor intenso do mais profundo do nosso coração. Nós vemos o Daniel, o grande profeta Daniel, com uma perseverança de orar 21 dias diante do Senhor. E a palavra nos diz aqui que num nível de guerra até incompreensível ao ser humano, porque é uma guerra de príncipes, né, irmãos? É uma guerra do arcanjo Miguel com o príncipe da Pérsia, que representa as trevas, e há uma batalha no céu pelo clamor de Daniel. Quando Daniel começa a orar, a Bíblia diz que a resposta da oração de Daniel vem no 21º dia. Ele começou a orar no primeiro dia, mas o retorno chegou a ele no 21º dia pela sua persistência. Um homem que orou, que jejuou, que fez confissão pelos pecados de Israel, porque também havia misericórdia e compaixão no seu coração. Nós aprendemos a orar também com Jesus. No capítulo 17 do Evangelho de João, na oração sacerdotal, quando ele diz: Senhor, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. No verso 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus ora aqui nesse momento pela unidade do seu povo, pela unidade da sua igreja, porque isso é de extrema importância. Ele diz em específico: eu, o Pai e o Espírito, nós somos um, e o seu povo precisa ser assim. Isso nos traz uma referência de que nós precisamos orar pela unidade da igreja, orar para que as palavras do apóstolo Paulo se cumpram em nós, para que nós tenhamos lá na sua carta aos Coríntios, quando ele diz que o povo do Senhor tem, Senhor, uma só visão, uma só fala, uma só postura, uma só posição. Nós precisamos compreender e entender o poder da unidade e interceder pela unidade na vida da igreja. No verso 15 ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse mal aqui quer dizer, Senhor, os guarde do maligno, os livra do maligno. Quando muitos servos do Senhor se encontram numa posição sem saída, quando não se tem o entendimento das Escrituras, o entendimento da palavra, acredita que a única solução é sair do mundo. É muito importante, irmãos, nós entendermos, amada igreja, que a vida é um presente de Deus. Só Ele tem autoridade para nos dar a vida, só Ele tem autoridade para tirar a vida. Então nós precisamos entender: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Então nós oramos para que o Espírito de Deus, Ele nos dê graça e Ele nos dê forças para orarmos como Jesus. As orações também do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, após o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, lá em Atos capítulo 9, verso 10 e 11, a palavra de Deus nos diz algo muito poderoso. Quando Ananias está em sua casa e o Senhor fala com Ananias e diz:
Ananias, dispõe-te e vai à rua chamada direita. Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Observe só que logo após o encontro que o apóstolo Paulo tem com Jesus, o que ele começa a fazer é se relacionar, é comunicar-se, é falar com o Senhor. E então a palavra nos mostra o que significa um encontro verdadeiro: aquele que tem sede, aquele que tem fome, aquele que tem desejo de se relacionar, de se expressar, de se comunicar. Vai, Ananias, à casa de Tarso, porque ele está falando comigo e você precisa estar lá. Há um momento também que o apóstolo Paulo se humilha para a igreja de Éfeso, para que a igreja reconheça o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele se humilha diante do Senhor. Em Éfeso 3,14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo, ele se rende diante do Senhor, se coloca de joelhos. Irmãos, eu quero abrir parênteses aqui para dizer como a igreja ela precisa retornar às suas práticas. Não quer dizer que nós vamos orar somente de joelhos, mas o ajoelhar significa nos prostrarmos, significa nós dobrarmos a nossa cerviz, significa nós nos rendermos diante do Senhor. Pessoas crentes muitas vezes não se ajoelham porque sentem vergonha de se ajoelhar diante da igreja. Se nós nos envergonhamos diante do Senhor, Ele também vai se envergonhar diante de nós. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, independente do lugar que nós estejamos, independente se nós estamos na igreja. A nossa postura de reverenciar o nosso corpo, isso tem uma grande importância. Então Paulo diz: por essa causa eu me coloco de joelhos, para que conheçam o amor poderoso do Senhor. A oração do centurião romano Cornélio, o centurião romano Cornélio orando, mesmo sem saber orar, porque ele ainda não tinha uma vida de experiência espiritual, ele é um gentio, e ele é atendido nas suas orações. Atos capítulo 10, verso 2 diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Nós não podemos, irmãos, fazer acepção de pessoas. Nós não podemos dizer Deus ama mais esse ou menos aquele. O Espírito Santo, ele amava a vida de Cornélio e tinha um propósito grande na sua vida. Um homem do coração piedoso, um homem do coração generoso. A Bíblia diz que Pedro está na casa de Simão, curtidor, quando Cornélio recebe uma visão do Senhor e pede que os seus guardas vão atrás do apóstolo Pedro por ordem do Senhor, para que Pedro estivesse com ele na sua casa. E Pedro então recebe os guardas de Cornélio, resiste, mas o Senhor lhe dá uma visão de um lençol que desce, todo tipo de animais quadrúpedes descem naquele lençol, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. Senhor, coisa imunda eu não posso comer. Aquilo que eu não considero imundo, Pedro, você não considere imundo aquilo que eu não considero. Oh, irmãos, como nós precisamos aprender com o Senhor, como nós precisamos compreender o coração de Deus. Lídia, uma mulher bem-sucedida, faz reunião de oração na sua casa. A Bíblia diz que ela é da cidade de Tiatira, e muitas pessoas são alcançadas em Atos 16:14, através da reunião de oração na sua casa. Como nós precisamos observar sobre isso? Nós abrirmos a nossa casa para reuniões de oração. Nós compreendermos que nós oramos no templo, oramos na nossa casa, oramos nas casas, e essas reuniões de orações, nesse tempo de tanta necessidade na nossa geração, ela vai mover o coração de Deus, ela vai fazer a diferença, e muitas pessoas serão alcançadas, porque
Pessoas se sentem amparadas quando elas acreditam que elas podem fazer parte daquela reunião, que Deus vai ouvir a oração delas, que Deus vai ouvir o clamor delas. Naquele momento daquela reunião há um amor expresso de Deus, como nós precisamos entender esse caminho. O clamor da mulher cananeia. A mulher cananeia de Tiro e Sidom clamava a Jesus por misericórdia, pela libertação da sua filha endemoniada. E Jesus responde ao clamor daquela mãe em Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Para nós orarmos, à medida que nós vamos orando, é um processo gradativo, nós vamos caminhando para crescer na presença de Deus, à medida que nós vamos conhecendo o Deus que nós servimos, nós vamos tendo intimidade com Ele. Havia fé no coração daquela mulher, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós alcançamos o coração de Deus através da fé. Os discípulos se reúnem em oração após a partida de Jesus, após a sua ascensão. A palavra do Senhor nos diz que os discípulos estão reunidos em Jerusalém no cenáculo e oravam aguardando o Paráclito de Deus, que era uma promessa de Jesus. Se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, ele não virá. E eles permanecem ali 10 dias orando e clamando ao Senhor, até que acontece a reunião mais poderosa da terra, no momento da descida do Espírito Santo, em Atos 1:14. Quero falar um pouco para você sobre o propósito da oração. Propósito, qual é o propósito? O primeiro propósito da oração, certamente não é determinar a Deus a nossa vontade. Não é colocar Deus em uma situação de que Ele está, entre aspas, obrigado a cumprir com a nossa vontade. Lucas capítulo 10, verso 19 diz: a autoridade dada à igreja é pisar sobre todo o poder do inimigo. Quando alguém está determinado a querer determinar Deus, esse não é o caminho correto, porque a única autoridade que nós temos é sobre o poder das trevas. O poder de Deus, nós precisamos diante dele nos humilharmos, nos rendermos diante do Senhor. Contudo, é preciso não deixarmos de posicionarmos na oração, porque aquele que não sabe, querido, qual é, querida, o seu lugar na oração, a oração dele é solta, é aberta, não é definida. Ele não sabe aonde ele está, de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não sabe quem ele é, muitas vezes ela não sabe como se comportar. E quando nós vamos para a palavra, nós compreendemos qual deve ser o nosso posicionamento na oração. Primeiro, entender que o propósito da oração é nós sabermos quem nós somos. Quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos uma autoridade sobre todo o poder das trevas. Nós exercemos essa autoridade não porque nós somos bons ou porque existe qualidade em nós. Nós exercemos essa autoridade porque a Bíblia nos dá essa autoridade. Então nós exercemos pelo que está escrito, não pelo que nós acreditamos que existe em nós. Segundo, é muito importante sermos específicos ao falar com Deus. O propósito da oração é nós sermos específicos. O que eu vou falar com o Senhor? Por exemplo, a cura do cego de Jericó em Lucas 18:41. Quando o Senhor fala para o cego de Jericó: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Jesus é específico, o cego é específico e o milagre acontece. Nós precisamos ser específicos naquilo que nós vamos falar com o Senhor, coisas que você não fala com ninguém, coisas que estão no mais profundo do seu coração. Quando a Bíblia diz que Ele tem uma sonda que sonda o nosso coração, essa sonda vai lá no mais profundo do nosso coração. Ele já sabe tudo sobre nós, porém Ele quer que nós venhamos a
relatar o que está no nosso coração, porque isso vai gerar uma intimidade profunda, sejam coisas positivas, sejam coisas negativas, sejam dificuldades, seja aquilo que nós conseguimos prosperar, seja aquilo que nós ainda não alcançamos, que nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser o mais sinceros e específicos possíveis. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu estou triste por isso, isso, isso e isso. Senhor, dessa forma eu não compreendo, eu não entendo. Eu falo um pouquinho sobre isso aqui na frente, sobre entendimento. Terceiro propósito da oração: não coloque impedimentos na sua bênção. Porque o paralítico de Betesda, João capítulo 5, versos 5 a 8, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante, Jesus é sempre específico, não é, irmãos? Ele sempre pergunta: o que você quer? O que você quer? O que você precisa? O que você quer? Então, queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Novamente Jesus, ele fala tantas coisas e Jesus é no ponto específico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ô Jesus resolvido, não é, irmãos? Como nós servimos a um Deus resolvido, que resolve situações, e nós tantas vezes, por isso o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem embaraçados com as coisas dessa terra, a fim de vocês agradar aquele que regimentou vocês para a batalha. Como nós somos tendenciosos a nos embaraçar. O paralítico estava debilitado, na verdade, nas suas emoções, porque ele estava doentinho, porque ele estava enfermo. Já percebeu quando nós ficamos doentinhos, quando nós temos alguma enfermidade, como nós ficamos debilitados nas nossas emoções? Às vezes a enfermidade não é tão grande, não é tão grave, mas as nossas emoções nos colocam muitas vezes prostrados, de cama. Por isso também a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, então aquilo que é pequeno não vai se tornar tão grande, não é? O paralítico, ele está debilitado nas suas emoções, porque ele só conseguia ver as suas limitações. Tantas vezes nós olhamos para nós e vemos só as nossas limitações, mas nós não conseguimos ver o talento de Deus, aquilo que nós recebemos de Deus, os dons de Deus sobre a nossa vida, a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós. Entender a tua fé te salvou é um divisor de águas, é libertador para o nosso relacionamento com Deus, porque não está escrito, não é, irmãos? As tuas limitações te salvou. Está escrito: Deus se move, na verdade, parafraseando, Deus se move pela nossa fé e não pelas nossas limitações. Então, é importante nós compreendermos sobre a mente de Cristo. O quarto propósito da oração é: a preguiça de falar com Deus faz separação entre nós e Ele. A preguiça, lá em Isaías capítulo 43, versos 22 e 26, o Senhor está dizendo a Israel: contudo, não me tens ouvido, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Meus irmãos, queridas irmãs, no verso 26 diz: desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Um dos maiores riscos na vida do crente é se cansar de Deus. Quando você se cansa de Deus, você está em perigo. Quando você se cansa de Deus, você está em área de risco, porque as evidências desse processo de decrescer, de descer, é não ter mais alegria naquilo que diz respeito ao nosso Deus. Não tem mais alegria de ir para a casa do Senhor, não tem mais alegria de servir ao Senhor, não tem mais alegria de estar com o povo de Deus, não tem mais alegria de orar, de jejuar, de estudar a palavra de Deus, não tem mais alegria de entender o propósito de Deus pelo qual nós nascemos, que é frutificar, porque todo aquele que não dá fruto será cortado e lançado fora.
é o que a palavra nos diz, ele perdeu a alegria da salvação. E nós precisamos, a Bíblia diz, orai e vigiai. Nós precisamos ter um entendimento que nós precisamos vigiar. Porque se nós estamos perdendo a alegria da salvação, nós não podemos correr das coisas de Deus, mas correr para as coisas do Senhor. Correr para o meio do povo de Deus, porque nós estamos precisando de ajuda, nós estamos precisando de socorro. E agora, nesse momento, ele é o nosso advogado de defesa, porque nós estamos na dispensação da graça, do favor imerecido de Deus. A igreja ainda não foi arrebatada. O Espírito Santo está aqui, os anjos estão aqui, os profetas estão aqui, a palavra está aqui. Agora é o tempo, não é? Ele está como o nosso precioso advogado. E ele precisa montar esse processo da nossa vida, aquilo que diz respeito à nossa vida, às nossas coisas. E ele diz, então, nesse texto, o profeta Isaías, entremos juntos em juízo. Entremos juntos quer dizer que existe um tribunal. Quer dizer que existe um tribunal que eu vou entrar com o Senhor juntamente em juízo. O Senhor entra e eu entro junto com Ele. Quando nós olhamos para o livro de Jó, nós vemos que existem duas plateias que o assistem. A plateia dos anjos e a plateia dos demônios. E quando nós observamos esse contexto, então nós vemos que nesse tempo nós também temos duas plateias que nos assistem, a plateia dos anjos e a plateia dos demônios. Quando nós estamos pensando somente na derrota, somente no fracasso, quando nós temos a nossa vida como destruída, os demônios aplaudem. Quando nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nós estamos envolvidos com as coisas do Senhor, envolvidos com a palavra, envolvidos com o jejum, envolvidos com a oração, nós temos os anjos ali que estão ao nosso redor para nos ajudar, para nos acolher. E isso nos traz uma certeza de que o nosso advogado é Jesus e ele vai entrar em nossa defesa, porque só ele que nos justifica, e ele já o fez. A justificação já foi nos dada lá a partir do momento que nós o recebemos como único e suficiente Salvador da nossa vida. A história, a vitória da sua vida, ela é certa. Agora, o que nós precisamos é argumentar com a pessoa certa. Por que eu estou te falando isso? Se existe foco, existe decisão. Quinto ponto. O que é a decisão? É a ação de efeito de decidir. Tudo que se resolve acerca de alguma coisa, deliberação, habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema, coragem e ter firmeza. Existem pessoas que só conseguem avançar por entendimento. E nós vemos isso nos nossos filhos quando eles são pequenos. Eu me lembro que eu tenho 3 filhas e uma delas, que eu não quero citar o nome, quando eu a corrigia e dava umas varadinhas na perna dela, ela virava para mim e falava assim: mamãe, eu quero que você me explica por que você está me batendo, por que você está me corrigindo, por que eu estou sendo disciplinada. Nós observamos que os nossos filhos, eles nascem, não é, queridos, com uma natureza. E desde pequenininhos, eu não sei se você tem um filho assim na sua casa, uma filha assim, que se não for por entendimento, não vai. É preciso haver entendimento. E essa é justamente a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque certamente Jesus sabia que evoluções viriam a partir de gerações futuras e que era necessário o entendimento. E esse entendimento, ele é dado pelo Espírito Santo, porque ele traz entendimento sobre muitas coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos. Jesus nos revela os atributos do Espírito Santo. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele está em vocês. Então é muito importante quando nós trazemos essa verdade para a nossa vida todos os dias. Existe uma pessoa que habita em mim, a pessoa do Espírito Santo, ele é uma pessoa. Um outro ponto que eu coloco é que quando alguém é importante para nós, o chamamos pelo nome. Por que eu estou dizendo isso para você? A pessoa se sente importante e quando alguém é importante, nós nos chamamos, ô menino, ô fulano, ô fulana. Nós perguntamos, por gentileza, qual é o seu nome? Então nós o chamamos pelo nome, logo ele se sente importante e é muito mais fácil de nós resolvermos a situação ali com uma pessoa. Quando você fala com Deus, a quem você se refere? João capítulo 14, verso 13 e 14 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. No nome de Jesus, palavras de Jesus. Então nós oramos no nome de Jesus. No entanto, existe um Deus na terceira pessoa da Trindade que habita em nós, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele tem um nome, ele tem atributos, logo ele é o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. Em outras versões diz, não extingais. Em outras versões diz, não ignorem o Espírito Santo. Você se refere, quando você vai conversar com Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo? Tem algum problema em orar a Deus? Jamais, ele faz parte, nós servimos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu oro no nome de Jesus, mas existe uma pessoa. Se nós o reconhecemos o Espírito Santo como pessoa, nós conversamos com ele. Logo nós comunicamos com ele, logo nós falamos com ele e nós o fazemos no nome de Jesus. Então nós referimos a ele, ao Senhor da nossa vida, ao Espírito Santo. Há pessoas que permanecem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque há crentes que permanecem mudos, boca fechada com o Espírito Santo, o ignora, não conversa com ele, não se refere ao nome dele. E se nós referimos a ele, nós estamos honrando o Espírito Santo, porque Jesus disse na sua ascensão, eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sem pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias. Não tem dimensão dos seus atributos. João 16, 8 a 11, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se nós temos uma pessoa, um Deus que habita em nós, que é o Espírito Santo, então nós vamos orar no nome dele. Sétimo, o dono da casa honra quem o reconhece. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte em Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso santuário, o nosso corpo, o Espírito Santo, habita nele. Ninguém vai ao dentista para consertar o seu carro. Ninguém vai à padaria para comprar um tecido. Ninguém vai ao médico para pedir que seja feita a planta da sua casa. Por que eu digo isso? Nós servimos a um só Deus na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Contudo, os atributos do Deus Pai são atributos diferentes do Deus Espírito Santo, atributos diferentes do Deus Filho Jesus. Quando nós compreendemos, irmãos, quais são os atributos do nosso Deus, então a nossa vida nunca mais será a mesma. E quando nós respeitamos esses atributos, então a nossa vida nunca mais será a mesma. Ore se referindo ao dono
do seu templo, ao dono do seu corpo, ao Espírito Santo. Conclusão: um cardiologista, renomado, ele diz: você não faz exercícios por estar motivado, você faz exercícios para disciplina. Se você fizer somente no dia em que você estiver motivado, quando faltar a motivação, não fará nenhum exercício. Mas se você fizer os exercícios por disciplina, quando a motivação faltar, você estará lá, firme e forte. Nós não oramos por uma motivação. Nós não falamos com Deus por uma motivação. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós vamos falar com Deus somente em horários específicos para nós. Nós falamos com Ele, nós conversamos com Ele, porque existe uma decisão no nosso coração. Porque existe uma disciplina de nós não ignorarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida. A decisão de orar, ela ultrapassa as barreiras da liturgia religiosa. Por isso, eu quero dizer a você que nós oramos de joelhos, rendendo-nos aos pés do Senhor, como o apóstolo Paulo, mas nós também oramos dirigindo, nós oramos na mesa, nós oramos no chuveiro, nós oramos assentados, nós oramos levantados, nós oramos deitados, nós oramos andando, porque está escrito: orai sem cessar. Então, nós oramos porque nós temos essa necessidade de conversar com o Senhor, porque existe um Deus que habita em nós e Ele fala e nós também falamos e existe um diálogo, não é somente um monólogo. E à medida que nós vamos caminhando com Ele, nós vamos aprendendo a definir a sua voz. Nessa conclusão, eu quero falar com você sobre essa referência do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 4, verso 17, quando ele diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Qual é a nossa postura se o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões? A palavra de Deus diz que nós devemos chamar à existência as coisas que não existem. Nós oramos com definições, sabendo qual autoridade está sobre nós. Nós oramos com orações específicas. Nós oramos ao Espírito Santo no nome de Jesus. E nós oramos chamando à existência aquilo que não existe. Porque o mundo espiritual existe. As coisas estão acontecendo durante todo o tempo, mas nós chamamos a existência. Quando Daniel está naquela batalha da oração, todas as coisas estavam acontecendo no mundo espiritual e Daniel persiste. Por quê? Porque ele estava trazendo à existência aquilo que não existia. Então, eu desafio você a continuar, a perseverar, chamando à existência aquilo que não existe. E o Espírito Santo, que o Espírito Santo te dê graça, te dê estratégias para você também entender que na autoridade do Senhor nós temos autoridade para cancelar todo mal. Nós temos autoridade. Aquilo que procede do Senhor, nós chamamos a existência. E aquilo que não procede do Senhor, a autoridade do Senhor já foi nos concedida. Então, o que nós precisamos fazer é cancelar e crermos que o Espírito Santo ele faz coisas poderosas através da oração. Eu finalizo nessa noite dizendo a você: tome a decisão firme do propósito de oração na sua vida. Sermos um homem e uma mulher de oração fará toda a diferença no nosso legado aqui nessa terra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe o rebanho do Senhor Jesus Cristo na terra e que nós venhamos a decidir pelo firme propósito da oração.
eu quero terminar orando com você. Doce Espírito Santo, Deus de maravilhas, Espírito Santo do Pentecoste, Espírito Santo dos apóstolos, Espírito Santo do conselho, do conforto, do entendimento. Oh Espírito Santo, nós queremos aqui pedir perdão ao Senhor, porque tantas vezes, ó Pai, na nossa caminhada, por não compreendermos, Pai, a importância de quem é o Senhor na nossa vida, nós oramos a Deus, nós oramos a Jesus, mas nós não fazemos referência ao Senhor doce Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. E nós queremos dizer que nós te amamos. Nós queremos dizer que nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor habita no teu servo, porque o Senhor habita na tua serva. Senhor, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. Nos ajuda a cada dia nos comunicarmos com o Senhor, conversarmos com o Senhor, porque o Senhor está em nós todo o tempo. Oh Senhor, o Senhor é maravilhoso. Nós oramos, ó Espírito Santo, Pai, nesse momento, no nome precioso de Jesus, chamando à existência aquilo que não existe e que é propósito do Senhor na vida da sua igreja, na vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher de Deus. Nós chamamos à existência em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós cancelamos, Pai, todo dardo inflamado do maligno, toda obra das trevas, toda seta, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor já nos deu toda a autoridade, Senhor, e nós nos apropriamos dessa autoridade pelo poder do nome precioso do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Espírito Santo. Queridas, queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado por poder ter tirado esse tempo para estarmos aqui juntos. Deus abençoe a nossa amada Igreja de Deus. Um abraço.